Fala galera, estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast, ainda no nosso formato virtual. Afinal de contas, temos sofrido aí com essa pandemia e achamos por bem utilizar esse formato para continuar levando conteúdo para você e aí todo mundo se protegendo também, cada um na sua casa. Eu quero agradecer o carinho de vocês, muito obrigado, muita gente se inscrevendo, seguindo a nossa página, dando muita moral no nosso trabalho, né? Eu fico muito feliz e vou apresentar meus amigos, que eu tenho certeza que eles também vão expressar essa felicidade aí. Marco, seja bem-vindo, mano. Deus abençoe. Obrigado, cara. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, cada um na sua humilde residência. E é isso aí, vamos para esse papo aí, que é um papo que está sendo muito esperado pelos telespectadores do Roda Bíblica aí. Eles pediram, Sim. né, e a gente atendeu. Sem dúvida, sem dúvida. Apresentar o Vinícius. E aí, Vinícius? Graça e paz, irmão. E aí, senhores, amém, varão. Glória a Deus. Mais uma vez aqui com vocês, mais uma semana, feliz de estar aqui com vocês. A gente continua nesse formato, continua orando pelas pessoas que estão nesse momento delicado, as pessoas que estão doentes, que a gente tenha consciência disso, não só aqui no Roda Bíblica, mas na nossa vida no geral, de tentar manter aí os distanciamentos e as indicações da ciência para que logo tudo isso passe e a gente esteja no estúdio e leve também lá o pastor Juliano Fraga, o pessoal pediu demais. É isso aí. Show de bola. Vinícius, antes do Marco apresentar o nosso convidado, passa as nossas redes sociais, onde a galera encontra, onde que eles vão ver o nosso trabalho. Tem uma novidade aí também que nós estamos fortalecendo aí, que eu acho que vai ser bacana. É isso, agora vai, hein? Agora finalmente vai, hein? Roda Bíblica Podcast no YouTube, para você que já conhece o nosso trabalho, você que de algum lugar ouviu ou está no Spotify, chegou na gente de algum jeito, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, Roda Bíblica Podcast, lá você acha. E o Cortes, _ Roda Bíblica Podcast também. A gente estava com algumas dificuldades aí, mas agora isso vai fortalecer aí os cortes das nossas entrevistas, que são longas, né? As entrevistas são longas, às vezes você não quer ouvir inteiro todos os assuntos que a gente fala, a gente está fazendo os cortes aí de determinados assuntos, fica mais fácil de ouvir, fica mais fácil de você compartilhar, inclusive, de você mandar para alguém e falar, olha aí, essa pessoa falando de determinado assunto, tá bem mais fácil. E o nosso Instagram, @Roda Bíblica Podcast também, rolou sorteio aí de livros aí do pastor Elias Soares, aí um abraço pro Franderson, nosso ganhador, e tomara que em breve a gente sorteie mais coisas, tenha mais artigos para sortear lá no nosso Instagram, e indica aí o nosso Instagram para as pessoas para participarem também com a gente. Sem dúvida nenhuma, muito bom. Feita a nossa propaganda, nosso merchan, vamos lá, Marcão, apresentar o nosso convidado aí. Vamos lá. Geralmente a gente que escolhe os convidados, né, do Roda Bíblica, né? Mas o Roda Bíblica também ouve o seu público, né? E o nosso convidado foi escolhido pelo público, né? Ele tem essa moral de ter sido escolhido. Moral, hein? Não é? E muita gente comentou, muita gente pediu. Ele que... muitas pessoas disseram que ficaram impactadas aí com o seu testemunho, né? Então, o povo não pode reclamar de que a gente não os ouve. Então, a pedidos do público, tá aí com a gente o pastor Juliano Fraga. Boa. Deus abençoe os irmãos do Roda Bíblica, Marcos Brito, Vinícius Souzas, o Zeca, tive a oportunidade de conhecê-lo no Vejam Só, e feliz pelo convite, eu pude, né, assistir outros Rodas Bíblicas com outras pessoas de tamanha relevância no meio teológico, e fiquei feliz quando o Zeca fez o convite, que o público indicou, e graças a Deus estamos juntos aí, para bater um papo, teologar e falar um pouco sobre a vida também. Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu, pastor, por aceitar o convite, né? Tá aqui para a gente poder trocar essa ideia, pastor. E, bom, eu acho que para a gente começar, nós vamos ter que ir no início da sua caminhada cristã, né? Para você explicar como é que você chegou no evangelho, como é que isso
aconteceu na sua vida, já que, assim, nem a nossa ideia é também ficar só falando disso, pastor, mas eu acho que a gente não tem como não passar por isso, né? Queria que o irmão contasse bem rapidamente mesmo como é que o evangelho chegou na sua vida e em qual situação, né? Eu acredito que o motivo até do público, né, indicar é porque eu vim de baixo, né? Eu não vim das cadeiras do seminário, das faculdades, né? Essas coisas vieram acontecer depois, né? Bom, eu sempre tive certo receio, avesso, né, da minha conversão. Como eu disse num testemunho que essa semana vai para 2 milhões de visualizações, eu contei não querendo contar. Fui compelido a contar, né? Me pressionaram para contar, eu nunca quis, porque eu nunca quis chegar no meio teológico, conquistar algumas coisas dentro do evangelho por conta de testemunho. Eu nunca quis ficar marcado por isso, aquele negócio, olha, o ex não sei o que vai vir aqui. Eu sempre amei a palavra, eu sempre gostei de estudar, ler bons livros. Eu gostaria que estas coisas ficassem patentes, né? Mas depois de 6 anos eu pude contar. E é interessante que eu conquistei muitas coisas pela própria palavra, misericórdia e graça de Deus, mas pelo conhecimento da palavra de Deus. E depois de estar em alguns lugares que eu sempre sonhei estar e que eu nunca imaginei que iria estar, era apenas sonhos, aí eu pude contar porque eu acredito que eu cheguei aonde eu acredito que gostaria de ter chego e não precisaria mais provar nada para ninguém. Então a minha conversão, Zeca, foi depois de ser integrante de uma facção criminosa, de estar dentro de um presídio. Eu fui preso, né, no ano de 2005 e integrante de uma facção criminosa do estado de São Paulo. E a família da minha esposa, evangélicos, a minha esposa também. E certa vez eu fui num culto lá dentro, hinos da harpa, evangelho sendo pregado, e uma irmã colocou o dedo na minha face no culto e disse: assim diz o Senhor, vou dar um basta na sua vida do crime e tenho algo para completar na sua vida e vai ser numa madrugada que eu te visito, não se assusta porque é Deus. Foi um impacto muito grande, né? E depois daquilo, minha vida não foi mais a mesma. Dentro da facção criminosa, dentro do presídio. Eu comecei a ler Bíblia, que minha sogra tinha me enviado, eu nunca tinha lido uma Bíblia. Para mim era um amuleto, né? Ela fechada me dava proteção. Eu tinha essa percepção no mundo, né? E eu comecei a ler, né? E a palavra realmente ela liberta, né? Li escondido para ninguém ver, mas em uma madrugada, 3 horas da manhã, eu tive um sonho maravilhoso. Eu estive em um lugar assim que não foi algo normal. E eu disse no testemunho que Deus ele atua fora da nossa caixinha também de conhecimento teológico, né? Deus não está enclausulado na nossa caixa de conhecimento, né? Das nossas vertentes e linhas teológicas, né? Deus trabalha fora da caixa. E nesse atuar e agir de Deus fora da caixa, na madrugada eu acordei em lágrimas e lá dentro o homem não chora, né, Zeca? A gente tinha essa ideia, né? E eu chorei que nem uma criança e eu ouvi no meu ouvido a voz dizendo: vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. Bom, resumindo aí de forma sintética, naquele dia eu peguei a Bíblia, quando abriu as celas do presídio, eu fui até o chamado setor, né, que é uma cela onde alguns presos de relevância ficam, e aí eu entrei em lágrimas lá dentro, enfim. E aí eu disse que a partir dali eu estaria entregando minha vida para Jesus. Não é fácil, né, sair de uma facção criminosa, nunca foi, né? Mas o meu chamado foi algo tão forte, foi algo tão divino, que eu não me preocupei com estas coisas. E, enfim, e quando é Deus, né? Ninguém segura. Sim. E eles convocaram 26 integrantes da facção e disseram: olha, o Juliano tem algo a dizer. Me chamaram do meu vulgo, né, que eu tinha na época. E eu disse a eles: estou entregando minha vida para Jesus. Aí eu lembro que um deles achou aquilo muito estranho e falou: não, mas espera aí, não é assim. Você tem alguma dívida com a facção? Aí eu lembrei que um evangelista lá dentro falou para mim, William, né? E eu disse a eles o seguinte: eu não tenho nenhuma dívida, a única dívida que eu tinha Jesus, ele quitou essa dívida. E a partir dali,
eu fui para a igreja lá dentro e passei a jejuar, orar e ler Bíblia. Eu li a Bíblia 26 vezes, né? Eu tinha muito tempo para ler Bíblia, né? E fui Caramba, batizado que com o legal. Espírito Santo. E aí eu comecei a fazer cursos à distância, cursos teológicos, faculdade de teologia. Enfim, quando eu saí de lá, eu já tinha uma certa bagagem, né, de conhecimento, de Bíblia. Eu tinha bons livros, eram doados, meu pai também levava, né? Enfim, e aí quando eu saí, eu fui fazer grego, fui fazer hebraico, fui fazer uma faculdade, e fui ler mais e fazer outros cursos. E aí eu comecei a galgar algumas coisas, viajar o Brasil pregando a palavra, seminário, e ninguém sabia de nada, eu nunca contei. Aí uma vez na rádio, na Dória FM, né, num programa Crescendo na Fé, o pastor César Cavalcante, ele acabou comentando porque eu fui trabalhar na Faculdade Teológica Bethesda. E o pastor César, ele me abraçou num dia em que ninguém iria me abraçar, isso eu não conto no testemunho. Eu estava prestando serviço de semiaberto, né? Eu ia trabalhar fora e voltava para dormir, né? E eu estava com a camiseta branca, aquela calça marrom, onde todo mundo passa longe, né? Tem aquele certo preconceito. E eu vi o César Cavalcante entrando em Campinas, no cemitério dos Amarais. Era o velório de algum irmão ou irmã, eu não me lembro. E quando eu vi o pastor, eu falei, pastor César Cavalcante? Ele disse, sim, sou eu. Eu fiz todos os cursos pela faculdade. E ele me abraçou, tirou uma foto comigo. E por incrível que pareça, quando eu saí, eu fui fazer grego, e tinha um irmão com a camiseta da faculdade de Bethesda que contratava professores. Eu enviei para ele um e-mail, né, com o meu currículo, ele aceitou, fui dar aula, e graças a Deus deu tudo certo. Depois eu fui chamado na rádio, e na Dória FM o pastor César comentou em detalhes este evento que ocorreu aí no cemitério, como ele me conheceu. Aí alguns pastores começaram a ligar. Como assim? A gente não sabia disso. Vem aqui contar o testemunho. Eu falei, não, eu não conto testemunho em lugar nenhum. Aí um dia eu contei, e quando eu fui contar, eu dentro do carro, indo para Embu das Artes, eu falei para minha esposa, chegar lá eu vou pregar, eu não vou contar não, porque eu tenho muita vergonha disso, entendeu, Zeca? E minha esposa falou, não, você falou que vai contar, tá todo mundo esperando. Cheguei lá, tinha mais de 200 jovens lá, aguardando o tal testemunho. Eu falei, tá bom, eu vou contar. Quando eu peguei o microfone, tinha uma câmera, era ao vivo o culto. Eu falei, agora todo mundo vai saber, né? E aí eu contei, aí depois que todo mundo ficou sabendo, eu coloquei no meu canal. Eu tinha 7 mil inscritos, hoje eu estou indo para 60 mil, e esse testemunho está com quase 2 milhões de visualizações, 63 pessoas voltaram para Jesus, 42 irmãos aceitaram Jesus, e autoridades passaram a me ligar, jogador de futebol, cantor, me procurando no Instagram dizendo que testemunho, enfim. Agora eu estou aqui falando pela segunda vez. Isso aí, dizem que homem não chora, mas Jesus chorou, né, Juliano? Verdade. Já dizia o Mano Brown numa das músicas do Racionais, que é uma verdade, né? É interessante você falar isso, porque a gente que não conhece a realidade carcerária, eu queria que você dissesse qual que é a importância desse trabalho de evangelismo dentro da prisão. Marco, é o seguinte, na verdade, tem muitas pessoas que auxiliam o reeducando lá, né? o preso, enfim. Alguns ministérios têm este trabalho que é muito válido. Tem pessoas que fazem este trabalho com amor. Levam livros, levam revistas de escola bíblica, no dia de visita os presos, faz a visita na igreja, o que vocês estão precisando. Mas tem também aqueles que vão somente para tirar foto. Nós fazemos o trabalho lá dentro, e aí tem mais de 50 pessoas para ser batizada nas águas. Aí eles vêm no dia do batismo, eles fazem o batismo, tiram as fotos e vão embora dizendo, olha, a gente que faz. Mas, na verdade, não fazem, só vão para tirar foto, aí coloca o nome do ministério. Só que quando o preso sai, não tem ajuda nenhuma, até porque o preso não dá dízimo, o preso não vota. Então, não tem interesse. Se não for amor, ninguém assume essa obra. Mas tem aqueles que fazem por amor. Paulo já dizia sobre isso, né? Uns fazem por amor, né? Outros por porfia, outros por inveja. Os que fazem por amor, a obra lá dentro ela é carente, mas o evangelho é pregado. Nos cultos, realmente existe uma adoração genuína, existe sinceridade. E muitas pessoas que fazem este trabalho lá dentro
elas veem os frutos. Claro, não são todos que saem, que vão ser um Juliano, por exemplo, mas tem muita gente que sai e continua firme, e é um resultado, é um fruto deste trabalho evangelístico. Então, aqueles que desejam fazer essa obra, que façam, porque vai ter uma experiência lá dentro em comum, é completamente diferente de tudo aqui fora. Até porque, como eu disse, não tem interesse, o preso não dizima, o preso não vota, o que ele precisa mesmo é de alguém que abrace essa causa, que leve livros, que leve a ceia, que leve a piscina para batizar pessoas nas águas, mas que quando também o preso saia, essas pessoas também estendam as mãos e continue esse trabalho. A maioria não tem família quando sai. E a primeira porta que abre é a porta do crime. Vem aqui vender droga, vem aqui que eu vou te dar um serviço. O crime está sempre disposto a estender a mão, mas a igreja de Cristo aqui fora, ela faz até a obra lá dentro, mas quando o preso sai, raramente tem alguém que estende a mão, até porque ainda a igreja tem um certo preconceito. E até mesmo nos dias atuais eu percebi que a igreja ela destoou um pouco do seu ofício, não só profético, mas também sacerdotal. A mentalidade da igreja, eu percebi nesses últimos anos agora, está uma mentalidade completamente diferente daquilo que Jesus ensinou. O preso realmente, nesses dias que nós estamos vivendo agora, é o seguinte, ele tem que morrer lá dentro mesmo. Ele não tem que ter oportunidade. Isso é o que está sendo pregado agora, esses últimos anos agora. Então está sendo mais difícil ainda, quem abraça essa causa. Mas eu, depois de viajar o Brasil e pregar, quando as pessoas souberam de onde eu vim, foi um choque. Eu vou dizer que algumas portas também se fecharam, é verdade. Se fecharam, mas muitas portas também se abriram. Mas eu sirvo o reino de Deus. Mas enquanto nós estivermos em um reino de homens, tentando cuidar de um reino de Deus, o evangelho não será como ele deve ser. Mas eu ainda acredito em pessoas lá dentro que merecem uma oportunidade, e o evangelho é isso, é oportunidade, é investir em quem ninguém investe, é transformar aquilo que o próprio sistema prisional não vai transformar, mas o evangelho transforma. A graça, ela vai em lugares onde nada mais este mundo pode ir. E a graça é isso, é um favor imerecido. E este trabalho é muito importante, Marco, é muito importante. Fazer a obra, porque tem pessoas que vão sair de lá e que vão pregar o evangelho aqui fora, vão evangelizar e vão contribuir para o reino de Deus. Sim, a gente não pode esquecer que o preso, ele sempre foi alvo das mensagens de Jesus, né? Então, Jesus coloca o preso como prioridade quando ele fala: eu estive preso e vocês não me visitaram, né? Eu acho que esse texto é um texto que a igreja dá pouca importância para ele, mas que ele é colocado num contexto de extrema importância. Inclusive, o contexto que é falado isso é num contexto referente à salvação, né? E eles estão querendo ali entrar no céu e Jesus fala: vocês não vão entrar porque estive preso e vocês não me visitaram, né? Estive nu e vocês não me vestiram. Então, isso deveria ser levado com mais seriedade pela igreja, né? É verdade. Cara, é até emocionante ver o pastor Juliano falando justamente desses tempos que a gente vive da igreja, entre aspas, de tempos de bandido bom é bandido morto, que é falado aí em todos os lugares, a gente ouve bastante isso. Eu que sou totalmente contra essa frase, totalmente a favor das várias chances que o evangelho dá, das várias segundas chances, totalmente emocionante mesmo ver alguém que é um exemplo. É alguém assim que fala assim: o evangelho me resgatou, eu estava lá e o evangelho veio e resgatou. Hoje, depois de contar tudo isso, pastor, como que o senhor lidar com as igrejas e com a igreja protestante no geral, a igreja evangélica no geral, indo por esse caminho dessa não visão do evangelho da salvação para quem realmente precisa? Essa frase que você usou, Vinícius, é uma irmã, neste testemunho que está no YouTube, tem 5.000 comentários. Uma irmã colocou este comentário: o bandido bom é bandido morto.
mas esse testemunho mostra que não é bem assim. E aí tem o contraponto, as pessoas que estão comentando no comentário dela. E você percebe que houve um atrito ali, teve mais de 100 comentários por conta deste comentário, porque alguém dizia assim, é verdade, eu também pensava assim. Outros disseram, até policiais militares, meu pai é policial militar aposentado, meu irmão é policial militar na ativa, mas teve policiais que colocaram nos comentários assim, eu também tinha este pensamento, mas eu pude ver agora, entende? Mas, em contrapartida, essa pessoa sofreu muitos ataques de pessoas que colocaram lá assim, você está falando isso porque não foi alguém da sua família, você está falando isso porque você nunca foi roubada, você está falando isso... Então, gerou... E o que aconteceu ali é o retrato da igreja no Brasil. Esses últimos anos que nós estamos vivendo, a frase é essa: bandido bom é bandido morto. Mas o bandido bom, bandido morto, é o que eu disse, né? Eu que estou aqui, dentro da concepção dessas pessoas, não era para mim estar aqui, era para mim estar morto, entende? E muito eu contribuí para o reino de Deus. Eu fiquei 10 anos preso. Eu fui condenado a 23 anos, 22 anos e 11 meses. Eu paguei a minha pena. Eu não matei ninguém, mas eu cometi um crime hediondo. Mas eu paguei por isso. Eu não estou dizendo que você tem que absolver o preso. Não, ele tem que pagar por aquilo que ele fez dentro da lei, mas eu sei que a minha absolvição espiritual é na justificação pela fé, que Paulo trata em Romanos 5. Eu fui justificado pela fé, eu fui absolvido, ainda que preso fisicamente. Mas quando eu nasci de novo, fui regenerado, justificado, então eu fui absolvido. Mas a igreja hoje, mais do que 50%, tem essa mentalidade, infelizmente. Eu sei disso por conta do preconceito. Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar a igreja até por ética. Eu fui convidado 3 vezes, mas quase seguidas, para dar culto de ensino, mas ensino de ministros, né? Naquele dia da semana, é culto para ministros, senta pastores e pastor ensina. Por conta do conhecimento, pela misericórdia de Deus, eu fui convidado 3 vezes e foi até estranho, porque eu não sou pastor que dirige igreja. Então, já foi na contramão, porque geralmente quem ensina ali é um pastor que dirige igreja. Mas talvez viram que eu tinha capacidade para aquilo, me colocaram. Depois que o testemunho foi levado ao Brasil, essa igreja não chamou mais para tal fim. Então, existe um preconceito. E isso é muito claro, né? E eu me arrependi do que eu fiz, Jesus me perdoou, posso exercer o meu ministério, mas existe ainda esse bloqueio. E quanto mais agora, porque há 20 anos atrás, 15 anos atrás, a igreja ia atrás de morador de rua, de presos, para pregar o evangelho, né? Inclusive a Assembleia de Deus, que hoje, né, é a maior denominação que temos no Brasil e no mundo, 80% é ex. E, na verdade, na mesa de Jesus, todo mundo é ex. Essa é a grande verdade. Na mesa de Jesus, todo mundo é ex. Não existe um berço evangélico, você não compra esse berço. Todo mundo um dia tem que aceitar Jesus para ser salvo. Então, na mesa de Jesus, todo mundo é ex. Mas até as Assembleias de Deus, que sempre teve o resgate dessas pessoas, eu percebo que mudou um pouco o foco, né? Já começou a pregar isso aí, bandido bom é bandido morto, tem que morrer lá dentro. Eu ouço esses comentários. E para mim foi muito difícil, antes de contar o testemunho, eu passar 5, 6 anos sem contar, sem quase ninguém saber, pregando em alguns lugares do Brasil, e por vezes a gente não fica em hotel, a gente fica em casa de pastor. E quando citava um assunto parecido, não, tem que morrer, e eu ouvia aquilo, eu falava, na concepção desse pastor, não era nem para mim estar na mesa com ele jantando, almoçando, era para mim estar morto. E isso era muito triste, ainda isso dói em mim. Mas é uma realidade, é a cosmovisão hoje dentro de nossas igrejas, que destoaram do evangelho, que resgata, que salva, que cura. Inclusive tem esse jargão na Assembleia, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Mas esse salva e liberta parece que agora está restrito, né, para algumas pessoas. Sei que não são todos que pensam assim, mas infelizmente nós estamos em uma decadência nessa área de resgatar e buscar o perdido. Pastor, é muito, muito, muito interessante ouvir a sua fala e o seu testemunho,
porque realmente é um contraste muito grande com o pensamento, com a cosmovisão da igreja atual, como o irmão colocou. Então, poxa, é até desrespeitoso, né? A gente vê um monte de igreja aí, todo mundo fazendo arminha no meio do culto e desvirtuando completamente a ideia da igreja. Mas, pastor, eu quero tocar em um outro assunto aqui, e você várias vezes na sua fala passou por isso, que é a questão da formação teológica, do estudo. O irmão vem de um meio pentecostal que, via de regra, não é reconhecido por esse tipo de trabalho de desenvolvimento intelectual, né? Inclusive, um pouquinho de preconceito nisso também aí. Mas eu queria que o irmão falasse sobre isso. Como é que isso surgiu na sua vida, o interesse, aonde que você estudou, como é que você começou a lapidar esse dom, esse talento que Deus te deu? Então, Zeca, o pentecostalismo, ele começou a fazer parte da minha vida a partir do momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? E aí não foi ninguém que disse assim para mim, olha, você tem que acreditar nisso. Até porque lá na minha conversão, eu não recebi o combo, né, o kit doutrinário de alguma igreja. A graça me alcançou e eu fui para a Bíblia, né? E eu passei a gostar muito de escatologia, porque tinha um irmão obreiro, e isso há 12 anos atrás, né, faz 12 anos que Jesus me conquistou e me resgatou. Ele disse assim, olha, começa a ler a Bíblia, mas deixa o Apocalipse por último. Eu falei, legal. E aí eu comecei por Apocalipse, aquilo chamou minha atenção. E aí eu comecei a ler besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão, 144 mil, mulher vestida de sol, milênio, Gog e Magog, juízo final, 7 selos, trombetas e taças. Eu falei, olha, eu preciso compreender o que é isso. E eu lembro que eu falei com a minha esposa e pedi alguns livros, uma Bíblia de estudo. E aí eu tive contato com o estudo. Eu achei que o caminho era aquele. Eu percebi que o caminho era conhecer. E eu já tinha uma mentalidade de que, assim, pastores na igreja, alguns enganam. Eu tinha já esse hábito de ouvir essas coisas. Eu disse assim, olha, eu vou ler muita Bíblia, porque eu quero compreender realmente o que é, né? E aí eu comecei a ler a Bíblia várias vezes. Mas é importante você ter um dicionário, uma teologia sistemática. E o pentecostalismo entra aí, porque além de ser batizado com o Espírito Santo, a teologia sistemática que eu tive contato foi do Stanley Horton, né? Então já é uma teologia sistemática pentecostal. Depois, Williams Rudman, e aí eu passei a ler todos os tipos de teologia sistemática. E eu já estudava e comecei a fazer cursos à distância. Eu fiz pela Faculdade Teológica Bethesda à distância, é interdenominacional, apesar de ter uma inclinação mais ao pentecostalismo, mas é um curso livre. Depois eu fiz pela IBAD, aí já é pela Assembleia de Deus, fiz pela IBADEP, fiz pela FATESE, eu fiz vários. E quando eu saí, eu tive a oportunidade de fazer o grego, o hebraico e fazer pela Unicesumar também, que aí já é um bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, mas com uma tendência calvinista. Então, e eu não consigo ficar sem ler, né? Diversos livros, todo dia eu estou lendo, e eu percebi que o caminho é esse, né? O conhecer a Deus. E isso abriu portas para seminário, conhecer vários lugares no Brasil, isso foi muito importante. E até chegar no Vejam Só, participar de debates, né? Em rádios, e era tudo um sonho, e esse sonho, Zé, que é legal, porque de lá de dentro eu falava, né? Eu via na televisão, no rádio, e eu falava, olha, um dia eu vou chegar ali. E os irmãos brincavam, né? Falavam assim, sério, porque uma coisa é você estar aqui fora, sentado numa cadeira de uma faculdade e falar, eu vou chegar. Uma coisa é você estar dentro de uma cela e dizer assim, olha, eu vou chegar. É mais difícil, né? Mas Deus, ele me levou em lugares onde eu sempre quis estar. Mas tudo isso tem que ter um preparo, conhecimento, estudar, fazer cursos. Isso é muito importante, Zeca. Então, a teologia fez parte da minha vida, ainda faz, né? Não só em canal no YouTube, mas em diversas igrejas, né? Nós temos a oportunidade de lecionar e falar de Jesus. Isso é muito bom. Mas o que eu nunca perdi, Zeca, eu nunca perdi isso. Eu posso participar de debates, eu posso ter uma estrutura sistemática, teológica, mas eu nunca deixei de ter a piedade, porque eu sei de onde Jesus me tirou.
Eu acredito que esse alcance do meu ministério em alguns lugares se deu por conta disso, porque não é só aquela ideia de teologia sistemática, mas tem também a graça, a piedade, né? E fazer isso, mas também com o objetivo de ingressar pessoas para o reino, para que essas pessoas vão buscar outras como eu. Então, isso para mim é muito importante. Alunos que eu tenho hoje, nós temos uma escola online, Academia do Quimê, nossos alunos, diversos lugares do Brasil e até fora, a gente sempre coloca isso neles, né? Não é só conhecer para um debate teológico, né? Não é só conhecer para um sermão com muito conteúdo, com muito grego e hebraico, mas também aquela ideia de buscar o pecador, buscar o perdido. E isso é muito importante, isso faz parte, né, do Evangelho. Sim. Duas observações rapidinho antes da próxima pergunta. Primeiro, quando você fala do Vejam Só, pastor, é nítido, assim, incrível, com vários comentários nos nossos vídeos, não só aqui no Roda Bíblica, mas lá no Vejam Só também, apresentando o pastor como a maior revelação da teologia nos últimos tempos. A galera gosta demais de te ouvir. O segundo testemunho, essa semana eu recebi uma mensagem no meu Instagram, pastor, de um rapaz que está preso e que lá da cadeia assiste o Vejam Só. E ele falou exatamente isso. Deus vai me livrar da morte aqui dentro e eu ainda vou participar com vocês aí do debate. Eu creio, eu creio. Benção. Pastor, eu venho da Assembleia de Deus também, estudei teologia também, e um dos problemas, assim, se eu posso dizer problemas, que eu tive quando entrei dentro de uma sala teológica foi do preconceito. Eu ia já com aquilo que eu tinha na cabeça pronto. Vão me ensinar o que eu tenho na cabeça já. E muitas vezes eu tinha certos embates com isso. Como foi para o pastor depois entrar numa escola calvinista, por último, como o senhor falou? Como foram esses embates que para entender e para levar, continuar ali estudando? Eu sempre fui muito aberto, Vinícius. Eu tenho a humildade suficiente de chegar em um ponto no meu ministério e se eu compreender que aquilo é mais próximo da Bíblia ou é aquilo que a Bíblia diz, eu não tenho problema nenhum em abrir mão daquilo que no momento eu tenho por verdade. Eu não tenho isso comigo. Mas quando eu fui estudar dentro de uma faculdade com viés calvinista, eu já tinha ideia do que era o calvinismo, e eu consigo separar muito bem. Quando entrou dentro da pneumatologia, por exemplo, e dentro da soteriologia, que são as duas matérias, né, que tem mais divergência, né, com o pentecostalismo, eu soube me sair muito bem, e até porque eu quis também estudar, até em um dos debates do Vejam Só, eu cito muitas coisas das institutas, né, e até o próprio irmão calvinista, com todo respeito, um irmão abençoado, com muito conhecimento, ele não tinha aquele conhecimento das próprias institutas. E isso são ferramentas que você tem que ter até para debater. Não dá para você debater algo que você não conhece. Não dá para você dizer para uma pessoa, por exemplo, que os versículos que eles usam estão completamente fora de contexto, se você não compreende aquilo. Então, foi muito bom, foi uma experiência muito boa conhecer de fato a teologia calvinista, mas com todo respeito aos nossos irmãos calvinistas, mas quanto mais eu conheci a doutrina calvinista e quanto mais eu conheço, eu fico mais pentecostal ainda e mais arminiano ainda. Eu também não sou calvinista, e muitas vezes, pelos irmãos da Assembleia de Deus, eu recebi algumas, entre aspas, acusações do tipo: olha, você esfriou, você entrou numa escola teológica, você esfriou, aconteceu isso por causa da escola teológica. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Eu tenho a dizer o que eu digo aos alunos, né, que me perguntam: estudar teologia esfria, apaga o fogo? Eu disse sim, apaga. É verdade. Você tem razão. Apaga o fogo estranho. Porque, assim, você também tem que ter um equilíbrio. Não dá para você estudar para colocar sapatinho de fogo. Você tem que ter os calçados do evangelho. O pentecostalismo tem suas extremidades, e isso é um problema seríssimo. Nós precisamos ter o equilíbrio, mas também não podemos cair ao extremo do esfriamento e cessar os dons e a atuação do Espírito Santo dentro dos 9 dons do Espírito Santo, por exemplo. Em 1 Coríntios 12, né, ao meu ver, eu sou continuista, eu não creio que cessaram. Mas
tem erros dentro do pentecostalismo também, né? Tem coisas que eu não engoli, por exemplo, né? Mas não dava para mim acreditar, por exemplo, que os meus erros que me levaram a consequências que me machucam até hoje e que eu me arrependo até hoje, não dá para dizer que aquilo foi decretado por Deus. Deus não é autor daquilo. Aquilo foi uma escolha minha. Eu quis fazer aquilo, mesmo cego em entendimento, mesmo depravado totalmente, mesmo que o pecado atingiu todas as esferas da minha vida, eu escolhi. E as consequências que vieram foram, infelizmente, que eu tive que assumir. E eu perdi muitas coisas com isso. Mas eu conheço um Deus que não precisa decretar todas as coisas para ser soberano, que ao mesmo tempo ele é soberano e ele permite, me facultando as minhas escolhas, mesmo negativas, e que as consequências foram drásticas. Soberano é que ainda assim a graça atuou em um lugar onde nada poderia atuar. Então, mesmo nas minhas escolhas ruins e mal, Deus ainda soberano me deu uma oportunidade e fez uma obra na minha vida num lugar como aquele. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que nos dá liberdade, mas é um Deus que soberanamente, ainda assim, ele faz uso das minhas escolhas, mas consegue tornar o mal em bem e fazer a obra que ele fez e completou na minha vida, e hoje um instrumento para a glória de Deus. Pastor Juliano, você disse que quanto mais você conhece a Escritura, mais pentecostal você fica, né? Então eu vou fazer uma provocação e vou te dar uma oportunidade de fazer uma defesa aí da Igreja Pentecostal. Me parece que a Igreja Pentecostal... Os haters vão ficar loucos com isso, cara. Os caras já gostam de pegar no meu pé, então fazer o quê? Vamos aí. Me parece que não a Igreja Pentecostal como um todo, mas a grande maioria, ou algumas delas, desprezam um pouco a questão do sacerdócio universal. E em que sentido que eu estou dizendo? De praticamente endeusar o líder. Eu vejo em algumas igrejas pentecostais que eu tive a experiência até de congregar, que tem uma concentração muito forte na figura do líder. Uma coisa de quase que o líder não comete erros, o líder não erra. Algumas até colocam a palavra do líder quase que acima das escrituras. Aquele negócio dos pastores ficarem em cima do altar e os membros do irmão embaixo, aí o outro cara não pode subir no altar. Como que o senhor vê tudo isso? Fazendo aqui uma provocação mesmo, eu não sou um crítico nem um hater da Igreja Pentecostal, nada disso. Mas me parece que dentro da Igreja Pentecostal há um pouco mais de abuso de autoridade do que dentro da igreja tradicional, pelo menos na minha experiência pessoal, que já congreguei nas duas. Boa, Marco. Eu não tenho isso como provocação. Eu tenho, até porque é um pensamento que muitos têm, para mim é uma oportunidade de falar sobre isso. Nós não podemos, por exemplo, pegar o exemplo de uma pessoa que profetizou que dia 30 um cavalo amarelo iria vir e, como anjo de morte, iria matar milhares de pessoas. Eu não posso usar uma falsa profecia, aí não sei se por um falso profeta ou por picos emocionais, eu não quero entrar nesse mérito da pessoa do pastor, mas aí eu não posso usar esta profecia, que foi uma falsa, e aí eu aclopar toda a profecia ou o dom de profecia e colocar tudo no mesmo pacote e definir aquilo. Né? Então, o mau uso dos dons da profecia por pessoas por ignorância ou até mesmo por ter uma intenção má, eu não posso generalizar tudo. Bom, vamos lá na sua pergunta. É claro que existe uma grande diferença entre igrejas pentecostais para igrejas de viés calvinistas, por exemplo. Te explico por quê. A igreja pentecostal ela ainda tem a mentalidade missionária, a mentalidade do evangelismo, a mentalidade do ciclo de oração, naquelas lutas e batalhas em um campo espiritual para ir atrás de pessoas que estão perdidas. A igreja pentecostal,
por muitos e muitos anos, e há mais de 100 anos, nós temos o pentecostalismo no Brasil, por exemplo, chegando com o Daniel Berg, Gunnar Winding e Franciscone, chamando de primeira onda do movimento pentecostal em 1906, nós temos estes primeiros missionários e eles tinham estudo teológico, né? Inclusive eu vi esses dias alguém dizendo que não, eles já tinham um conhecimento teológico. Mas quando chegaram no Brasil, e aí tem todo aquele contexto que foram morar no porão da Igreja Batista, enfim, foram expulsos de lá, não foram convidados a se retirar para deixar a história mais bonita, eles foram expulsos por falar em línguas estranhas, e aí na casa de Maria Albuquerque, tinha Celina, também batizados com o Espírito Santo, enfim, saíram para evangelizar. Eles saíram com uma única mensagem: Jesus Cristo salva, cura, liberta, ele batiza com o Espírito Santo e leva a crente para morar no céu. Por que nós somos mais de 20 milhões de assembleianos hoje? Porque a Assembleia de Deus nunca ficou preocupada somente em ficar atrás de um computador ou simplesmente ficar teologando e escrevendo. Então, enquanto os reformados ficavam escrevendo livros, os pentecostais saíam para os becos, vielas, para ganhar alma para Jesus. O pentecostalismo sempre teve essa mentalidade de missões. Passado algum tempo, a igreja cresce muito. Crescendo, ela começa a ter problemas. É igual a igreja em Atos. Por que houve a instituição dos diáconos em Atos 6? Por conta de problemas que haviam dentro da igreja. Os problemas vão surgindo, a igreja cresce. E aí a igreja sentiu-se na necessidade do conhecimento. Mas já tinha revistas de escolas bíblicas dominicais, já tinham professores ali dentro com conhecimento apurado, com uma envergadura teológica extraordinária. E nós temos hoje, através dessa raiz desses professores, que repercutiu em muitos alunos hoje. Então, a Assembleia de Deus, ela tem isso. Ela não tem só sentar e escrever. Bom, neste interim, a Assembleia de Deus se preocupou mais em formar obreiros do que formar teólogos. É uma grande verdade, isso é verdade. Por que formar obreiros? Obreiros com a mesma visão e mentalidade denominacional da igreja, para continuar fazendo essa obra que começou há 100 anos atrás. Então, estes obreiros sempre tiveram a mentalidade do líder, agora entrando na relação do líder. Mas isso é bíblico. Agora, algumas igrejas, de forma exagerada, exacerbada, fazem mau uso disso. Não toqueis nos meus ungidos. Mas essa mentalidade é mais neopentecostal do que pentecostal. Agora, existem igrejas que, por falta de conhecimento, ainda carregam campanhas, óleo em envelope, óleo nas casas, óleo em objeto. O líder é uma pessoa intocável, né? Ele é ungido, ninguém mais é. Tem pessoas que quase fazem o sinal da cruz para subir lá no púlpito, e se sentar na cadeira do pastor como se fosse fulminado, o lugar santíssimo. Ainda tem isso. Mas igrejas sérias, pentecostais, não. Tem um líder, porque aí a Bíblia nos ensina. O Jetro, quando vai conversar com Moisés, ele diz: olha, Moisés, todas as demandas e causas do povo no deserto, todas vêm para te julgar. Separa homens capazes e tementes para filtrar isso, para que chegue em você somente algumas causas, senão você não vai aguentar. Mas a figura de Moisés, mesmo num período veterotestamentário, Deus sempre preservou aquela imagem do líder como líder do povo. O período dos juízes, porque é o período mais catastrófico e imoral da Bíblia. Porque no período judiciário cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Se não tem líder, virou uma anarquia no período judiciário. Aí quando levantava um juiz, um líder, o povo obedecia. Então isso não começa no movimento pentecostal. Isso já vem caminhando desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos Jesus separando 12, mas nós temos a pessoa de Pedro, e não um sacerdócio universal, mas temos a figura de Pedro se despontando, mesmo que depois isso recaia sobre Tiago já em Atos 15, no primeiro concílio. Mas nós temos a liderança ela sendo realmente estimada, e biblicamente, em Hebreus 13 se pede isso. Nós temos vários textos bíblicos que mostram que realmente a liderança é digna de uma honra, a liderança ela é digna de um respeito, mas não é um ungido de Deus, né? Todos nós temos o Espírito Santo. A ideia que nós temos de púlpito, aquela ideia de altar, em igrejas pentecostais, eu posso dizer porque eu viajo, nem todo mundo tem essa mentalidade mais de altar, isso já está sendo arredado, Ali é o altar, ali é mais santo do que as cadeiras lá embaixo. Isso ainda é um viés que veio do catolicismo, que depois da reforma protestante, algumas igrejas ainda continuaram. E aí não só pentecostal, se nós
abrimos esse leque, algumas igrejas reformadas ainda têm resquícios ainda, até porque na reforma protestante os pontos eram sola escritura, mas era dentro da eclesiologia e dentro da soteriologia, mas outros campos ainda ficou devendo para se tratar, e que naturalmente ao passar dos anos essas coisas foram sendo corrigidas. Então, não aqui fazendo uma defesa à minha igreja, mas dentro do pentecostalismo clássico existem muitos teólogos sérios, essas ideias aí hoje de um sacerdócio universal, altar, não tem mais isso, né? Mas existem igrejas neopentecostais e muitas, com ainda a ideia de óleo, com a ideia de uma bagunça no culto, uma liturgia completamente equivocada. Isso, infelizmente, reflete em nós. Quando vê alguém fazendo mau uso de profecia mesmo, alguém diz, olha lá, é pentecostal, né? Então, as pessoas usam um evento paralelo e aí abrange a todos, né? Mas eu não me preocupo com isso. Eu creio que temos hoje, né, diversos teólogos muito bons, pentecostais, e tenho certeza que algumas coisas ainda que precisam ser trabalhadas já estão sendo, e igreja séria nós não vamos encontrar, séria que eu digo, perfeita, né? Porque se alguém achar, não entre nela. Nós temos imperfeições em todas as igrejas, em todas as áreas, e principalmente dentro da teologia. Nós não temos uma teologia perfeita, mas nós estamos buscando isso. Muito bom, pastor, isso aí. Porque, na verdade, todo mundo que crê no Espírito Santo é pentecostal. A gente pode não estar dentro da ideia Exatamente. brasileira do que é ser pentecostal, mas todos nós aqui somos pentecostais porque acreditamos no Espírito Santo, né? Sim, o meu gelo presbiteriano, inclusive, já está todo derretido já com a fala do Varão aí, cara. Já estou aqui. Ô, Glória! Já estou no manto, já no manto. Ô, pastor Juliano, outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi a quantidade de vezes que você leu a Bíblia. A gente já conversou sobre isso aqui no Roda Bíblica e eu quero a sua opinião também. Por que o cristão gosta de ler Bíblia, pastor? Porque ele gosta ou porque ele não gosta? Porque ele não gosta. Porque os casos que gostam são mais raros, hein? Eu vou tentar teologar, né? Bom, teologicamente há uma explicação, Zeca. Nos benefícios da salvação, por exemplo, na regeneração, que é o novo nascimento, nascer do alto, né? De Tito 3,5, de João 3, o novo nascimento, quando ele acontece, eu creio que ocorre também naquele momento a justificação, a adoção, os benefícios da salvação vocês conhecem muito bem. E ocorre a santificação. A ideia é o seguinte: eu sou santo, você é santo. Porque no Antigo Testamento, algo era comprado e era colocado óleo sobre aquele objeto e a quantia de prata santificava aquele objeto. Cristo nos comprou com sangue, nos separou, e com o óleo do Espírito Santo, no novo nascimento, então nós somos separados. Então, hoje eu sou santo, não por aquilo que eu faço, por aquilo que ele fez. Mas eu entendo a santificação em 3 fases. A santificação, ela é posicional, ela é progressiva e ela é final. Posicional, quando eu aceitei Jesus, eu me tornei santo, por aquilo que Cristo fez. A igreja mais problemática que Paulo teve que lidar é a igreja em Corinto. Havia uma divisão lá dentro, um grupo de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro e outro de Jesus. Era uma igreja que Paulo disse que escrevia carnais, mas ele disse aos santos que estão em Corinto, em outras traduções, aos santificados. Logo, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou santo. Agora, e para viver em santidade? Aí é a fase progressiva. Para viver em santidade, existem meios de santificação. O Espírito Santo trabalhando de dentro para fora, e existe algo que trabalha de fora para dentro, a palavra de Deus. João 17:17. Santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque ler a Bíblia, para muitos cristãos que nasceram de novo, parece ser um tanto quanto difícil. Porque quando você lê a palavra, ela nos santifica de fora para dentro. Ou seja, a palavra trata algumas coisas dentro de nós que nós não gostamos que ninguém trate. Por exemplo, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, ela quer receber essa água, mas ela não quer ser tratada com 5 maridos que teve lá dentro e que um que estava lá não era o marido.
Então, quer receber a água, mas não quer que o evangelho transforme algumas coisas. Evangelho, Zeca, ele não muda adversidades, ele transforma caráter. E ter o caráter transformado é ter o caráter modelado. A palavra trata coisas que nós não queremos que ninguém toque, que ninguém rele. Ler a palavra é isso. É você olhar para a palavra e ela como espelho, refletir as nossas imperfeições, a nossa imagem e semelhança distorcida realmente pelo pecado. Então, é difícil um cristão que quer ser tratado. Ele gosta muito da música, por isso que em cultos pentecostais, geralmente, né, em igrejas que não primam pela palavra, canta 70 louvores, cara. Só que para a palavra é 20 minutos, a exposição é 30 minutos, e quando ainda a palavra está sendo exposta, tem algumas pessoas que saem do culto, vai no banheiro, porque a palavra de Deus sendo pregada, metaforicamente, eu faço aqui uma referência, é como a voz de Deus no jardim, atrás de um pecador, dizendo: onde estás? Realmente, quem precisa ser tratado, ele vai para trás de uma árvore se esconder, porque ele sabe que tem um débito ali. Então, acredito que o cristão, ele negligencia a palavra teologicamente por essa ideia da santificação progressiva. A palavra de Deus é um meio que santifica de fora para dentro. Mas tem aqueles que amam, e guardando ela no coração, essa santidade ela acaba sendo mais plena até chegar à santificação final, que é a glorificação do corpo. Ler já não é um costume brasileiro. Aí vamos para um aspecto cultural agora e não teológico. Bom, 6% em uma pesquisa que eu li é o que lê, que gosta de livros. Então, é difícil isso, né? No Brasil, por exemplo, foi feita uma pesquisa, 50% somente dos pastores leram a Bíblia completa. Como que você pode trabalhar com isso, manusear isso, usar a palavra de Deus, né, para alimentar pessoas, para direcionar pessoas, e somente 50% de pastores leram a Bíblia? Isso é preocupante, né? Realmente, nós passamos por um período de um analfabetismo teológico e bíblico, e isso, infelizmente, é uma grande verdade. Mas ainda acredito que é uma geração, viu, Zeca? Que não é essa geração que está agora nas redes sociais brigando por política, não é essa. Não é a que está condenando o cara da esquerda e idolatrando o cara da direita, não é isso. Existem pessoas jovens que estão debruçados em livros, lendo Bíblia e estudando. Eu consigo ver isso também. Eu acredito que esse é o caminho, mas estamos muito longe ainda de pessoas que amam ler a palavra de Deus. Se eu tivesse o tempo que eu tinha antes, eu já tinha lido 50 vezes. Hoje o celular atrapalha mais, o Vejam Só liga, né? E você está lendo a Bíblia, e o tema é esse, aí você tem que se debruçar naquele tema. Falta tempo, mas dá para a gente priorizar aí e fazer a mordomia do tempo, a mordomia cristã, e ler a Bíblia sim. Ô pastor, o senhor citou aí da dificuldade que as pessoas têm em lidar com a transformação do caráter e de tudo mais. E também da dificuldade da leitura da Bíblia, né? E citou também do campo missionário da Assembleia de Deus. Agora minha pergunta é geral, né? Nem sobre o pentecostalismo ou tradicionalismo. A igreja evangélica, com toda essa missão e quase já se transformando aí na religião maior no Brasil, tem feito pessoas parecidas com Jesus ou tem feito pessoas parecidas com a religião? Assim, as pessoas olham de fora e veem, esse cara se parece com Jesus? Ou o senhor acha que, olha, tem feito cada vez mais religiosos? Bom, Vinícius, nós temos ainda hoje pessoas que levam o evangelho e trazem pessoas para se parecer com Jesus. Nós temos. Mas também nós temos no nosso meio um lado que leva o evangelho, traz pessoas para ser parecidas com a religião. Nós sempre vamos ter isso. Mas isso também não é algo odierno. Isso já acontecia no tempo de Jesus. Nós temos, no colégio apostólico, por exemplo, né, alguns que se despontaram mais, mas nós temos um que o traiu. Nós temos, no corpo de obreiro de Paulo, nós temos Demas amando o presente século. Então, assim, a religião hoje, ela nos preocupa, porque, assim, existe muitas pessoas hoje indo no culto de domingo. Eu vou te dar um exemplo aqui, Vinícius, bíblico. Quando Samaria, Reino do Norte, foi invadida pela Assíria
no ano 722 a.C., em 2 Reis 17, ali no versículo 34, a estratégia bélica da Síria é diferente de 136 anos depois no cativeiro do Reino do Sul babilônico. A Babilônia invade Jerusalém por 3 vezes, 606, 597 e 586. Só que eles invadiam, eles tiravam a classe nobre, desestruturavam a economia do país e subjugavam aquele povo, fazendo com que ele perdesse a identidade, a economia. Esta é a Babilônia. Mas a Assíria, ela fazia o seguinte: ela colocava outros povos lá dentro, para perder a identidade também religiosa. E o texto vai dizer que colocaram Babel, Cuta, Ramate, Sefarvaim e Rava. Colocaram lá dentro. E aí o texto vai dizer que cada um levou o seu Deus para Samaria. Quando eles começaram a fazer o culto, cada um fazia o seu Deus. E Deus enviou leões, e esses leões começaram a matar pessoas. Um desses que estavam dentro do cativeiro, em Samaria, foi até o rei da Síria e diz o seguinte: o Deus daquele povo envia leões lá dentro. E está matando porque nós não conhecemos o costume do culto do Deus daquela terra. E aí o que fez então o rei da Síria? Olha, pega um sacerdote desses que Jeroboão nomeou, que nem era da tribo de Levi, leva eles lá em Samaria e pede para ele ensinar como é o costume do culto. E ele ensinou o costume do culto. Todo mundo sabia como era o costume do culto, mas nunca conheceram o Deus do culto. O que acontece é o seguinte: nós conhecemos a música, conhecemos os hinos da harpa, nós até sabemos alguns jargões decorados de pregadores, nós até sabemos a manha para calar leões, mas tem muita gente no nosso meio que está lá com a carteirinha, mas que nunca conheceu o Deus do culto. Passado mais de 1000 anos depois, Jesus falou para os discípulos: vão comprar comida. Mas por quê? Eu vou entrar em Samaria. O verbo que se fez carne, que é o verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de uma ordem superior à de Arão, ele entra em Samaria e vai ensinar para a mulher samaritana não como é a manha do culto, mas quem é o Deus do culto. Só que ele não foi ensinar isso no Sinédrio, ele não foi ensinar isso aos doutores. E este é o evangelho. É ensinar isso para a mulher em Samaria, cara. Que ninguém quer entrar em Samaria por causa de alguns preconceitos e tal, mas é lá em Samaria que ele vai ensinar aonde é o culto e quem é o Deus do culto. Ela ainda com a mentalidade religiosa, mas aonde é o culto? Em Samaria ou é no Reino do Sul, em Jerusalém? Ele falou: olha, mulher, eu vou ensinar para você aonde é o culto e quem é o Deus do culto. O culto é dentro de você. E eu sou o Deus do culto, que posso habitar também dentro de você. Então nós temos hoje igreja cheia, mas que conhece a manha do culto, que foi lá para calar leões. Eu fui lá porque agora o meu presidente, ele fala que ele é evangélico e tá legal também seguir aqui e tal. Eu vou lá no culto. Conhece a música, entende? Tem a carteirinha. Conhece a manha do culto, foi lá para calar um leão. Outro foi por causa de uma enfermidade, outro foi porque perdeu o namorado. Mas, de fato, nunca conheceram o Deus do culto e nunca beberam a água do culto. Existe hoje em nosso meio pessoas que levam o evangelho e fazem pessoas parecidas com Jesus, que bateu de um lado, vira o outro, que não é esse povo do ódio, não é esse povo de que, olha, ele tem a mentalidade diferente da minha, então ele tem que morrer. Não, é os pacificadores, é o leite do evangelho, é a simplicidade do evangelho. É lá as bem-aventuranças. É aquilo que é o evangelho. Pessoas que seguem as bem-aventuranças se parecem com Jesus. E é o básico, não precisa de muita teologia, não. Sim. É Mateus 5 e Mateus 6. Verdade. Você se parece com Jesus. A água do Deus do culto é Mateus 5 e Mateus 6. Ali se parece com Jesus. Mas as redes sociais hoje é preocupante, porque ninguém está preocupado em levar o evangelho para as pessoas conhecerem o Deus do culto, e muito menos estão parecidas com Jesus nos comentários que a gente vê aí nesses anos que nós estamos vivendo agora. Mas ainda tem aqueles que fazem parte do reino de Deus e não do reino de homens, que correm por fora e que estão levando essa água e estão fazendo pessoas se parecer com Jesus. Deus que bênção, abençoe, pastor, que nós possamos parecer com Jesus. Amém. Poxa, infelizmente o nosso tempo terminou, né? Pastor, obrigado, viu, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Foi muito bacana a conversa. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Zeca. Muito obrigado. Valeu. Pastor, Vinícius, muito bom. Um abraço. Show de bola.
Valeu, Marcão. Vou te citar agora, pastor. Quando eu falar assim, ó, tem uma lista de pentecostais bons aqui, o senhor vai estar na minha lista agora. Com certeza. Com certeza. Obrigado mesmo, pastor. Pessoal, obrigado, Roda Bíblica Podcast, continua acompanhando lá, compartilha aí com os amigos aí. Passamos dos 1.000 seguidores, estamos rumo aos 2.000 agora. E a gente depende de todo mundo ajudar aí, compartilhar, mandar para os camaradas aí para o negócio acontecer. É isso daí, pastor. Muito bonita a mensagem. Vamos levar o pastor Juliano no estúdio quando voltar, hein? Boa. Isso. Até mais. Eu quero ir lá, hein? Deus abençoe. O convite está feito. Amém.